Mas antes de entrar no tema propriamente dito, que é honrar vosso pai e vossa mãe, nós vamos fazer um pequeno histórico, como surgiu a comemoração do Dia dos Pais e Dia das Mães. Algumas coisas assim meio soltas aconteceram em outros países, mas para ficar mais caracterizado e propagação mundial, esses dois fatos ocorreram nos Estados Unidos. Em 1910, uma jovem resolveu homenagear o pai dela, que era viúvo, ex-combatente na Guerra Civil Americana, e que criou ela e mais os 3 irmãos. E dá para perceber que ele criou de uma maneira muito, muito eficiente. Conseguiu conquistar o respeito dos filhos, e essa filha tomou iniciativa, e depois o governo absorveu isso aí, e no ano seguinte já começou exatamente as comemorações dos Dias do Pai, 1910. Mas só 1953, ou seja, 43 anos depois, que começou a comemoração aqui no Brasil, que era uma data diferente, mas que atualmente é o segundo domingo de agosto, que coincide a comemoração na Igreja Católica de São Joaquim. São Joaquim, que é o pai de Maria, mãe de Jesus. Então aproveitou isso aí, então se comemora o segundo domingo de maio, também coincidindo com a comemoração de São Joaquim, pai de Maria, filho de mãe de Jesus. Tudo bem. 4 anos depois, 1914, também iniciativa de uma jovem, de homenagear sua mãe, uma ativista americana que trabalhou na causa social, já tinha falecido mais ou menos 9 anos, e resolveu fazer também comemorar, não de comemorar, mas homenagear sua mãe. Também o governo, na época, percebeu exatamente na mídia, né, a propagação daquilo ali, depois oficializou também o Dia das Mães, 1914, nos Estados Unidos. Agora, um detalhe curioso. No Brasil, em 1932, já também se começou a comemorar o Dia das Mães. O Dia dos Pais, na realidade, começou primeiro, nos Estados Unidos, 1910, e o Dia das Mães, em 1914, 4 anos depois. Porém, no Brasil, inverteu. O Dia das Mães começou em 1932 e o Dia dos Pais em 1953, 21 anos depois. Inverteram. Deram preferência, logicamente, à mãe. E também analisando, isso é uma conclusão minha, né? Que esse pai que foi homenageado, que começou tudo aí, foi um pai que se tornou mãe. É uma conclusão minha. Ser apenas pais, talvez não recebesse aquele mérito da filha. Mas um pai que usou também a posição, ou seja, a missão de pai e a missão de mãe, já que ele era viúvo. Apenas curiosidade para a gente começar. Então, não apenas ser pai, mas participar. Hoje em dia, eu nasci, na realidade, num sistema ainda patriarcal, né? Onde o chefe da casa era meu pai, e quem mandava era meu pai. Quem dava educação é o pai. A mãe só fazia alguma coisa depois com a autorização do meu pai. Era o sistema ainda patriarcal. Hoje já vejo os meus filhos criar compartilhando de igualdade a educação dos filhos. Então, viver uma experiência, né? Principalmente na época que eu vivia, assim, ainda no interior, que era mais forte. Hoje em dia a gente vê, eu ir para a cozinha, essas coisas, não era feitio do homem, né? Eu tive dificuldade quando me casei para isso. Eu não queria que alguém fosse lá e me visse eu na cozinha. Aí eu queria com o filho com tanto carinho, e agora? É o que é o resultado que deu, né? Pra você ter ideia, mais ou menos, da minha formação. Eu passei por esse processo. Hoje em dia eu sou o lavador de prato oficial em casa, com toda a satisfação, né?
e vejo meus filhos criando seus filhos, os netos, de igualdade de condições, participando da tarefa de casa e principalmente na educação dos filhos, que é a grande missão, né? A grande missão. Esse assunto é importante, a questão de honrar o pai e a mãe, que foi tratado nas 3 revelações. Na primeira com Moisés, na segunda com Jesus, que nós sabemos, e a terceira, a doutrina espírita. E um detalhe que a gente percebe que essas informações é dada de uma maneira de acordo com a época. A gente vai ver agora as informações dadas na primeira revelação, Jesus já modificando um pouco, acrescentando, aliás, e a doutrina espírita, através de Allan Kardec, trazendo mais detalhes. Porque a primeira revelação é o que fazer e o que não fazer, né? A segunda revelação de Jesus é o fazer as coisas certas, para que tenha recompensa no céu. E a terceira revelação explica por que fazer e por que não fazer. E a gente é o juiz das nossas atitudes. Isso vem exatamente de acordo com a época. Primeira que não fazer é igual a criança. Não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. É a primeira revelação. Não é isso? Depois, faça isso, estude, faça isso, faça isso, faça isso. Aí quando chega adolescente, para frente, não faça isso por isso, isso, aquilo, faça isso por isso. Tem que explicar, senão ele não aceita. Não é isso? Então nós passamos por as 3 revelações na educação dos filhos. Assim, Deus, através de Jesus, que é o nosso governador, também trouxe essas revelações de acordo com a época do entendimento. Na terceira revelação já vem os detalhes, que ainda continua vindo, né? Não parou na codificação. Sempre está trazendo as novidades de acordo com a época e a compreensão da humanidade. Então, no Antigo Testamento, no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honrai o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Veja o detalhe: honrar o pai e a mãe para que tenha muitos anos aqui na terra. Ou seja, até certo ponto é uma coisa assim um pouco material, né? Faça o bem, honra o pai e a mãe para que você viva muitos anos aqui na terra. Mas por que isso? Por que foi dito dessa maneira? Porque naquela época não tinha noção do mundo espiritual. Não se tinha noção que éramos espírito. Não se tinha noção que, após a morte do corpo físico, retornaríamos à pátria espiritual. Então, as informações vêm de acordo com a época. Se Moisés falasse de outra maneira, não seria entendido. Então, a recompensa, quando ele ia, naquela época, quando se ia para os altares, fazer as oferendas a Deus, era para dar a saúde, a prosperidade, a riqueza material aqui. E entre elas, muitos anos de vida. Hoje nós sabemos que muitos anos de vida é relativo, né? Às vezes que a gente cumpre bem, às vezes sonhos, muitos cumprem a missão, retorna à pátria espiritual, que não precisa mais ficar por aqui. Então, muitas vezes, retornar à pátria espiritual é uma bênção mais cedo. É uma recompensa. Se você cumpriu a missão, às vezes, volta à pátria espiritual. É uma recompensa. Já veja que mudou totalmente a compreensão. Honrar. A palavra honrar, na realidade, o dicionário traz algumas definições, mas um que se encaixa mais nesse conteúdo, no contexto, é dignificar aquilo que você recebeu. Honrar. Dignificar aquilo que você recebeu. E o que é que nós recebemos dos nossos pais? Quando eu falo pai e mãe, né? O que nós recebemos? A vida material. É uma coisa divina. Porque a vida e espírito foi criado por Deus, né? Somos imortais. Quando diz assim, o nosso pai nos deu a vida, é a vida material, a vida orgânica do corpo físico, para que a gente possa encarnar.
já que a vida como espírito, essa é criada por Deus, para Deus que Deus nos deu, não é isso? A vida espírita, como espírito, que é permanente, não é isso? Nós somos imortais. Então veja que nossos pais, eles deram a vida material. E não tem coisa mais importante, uma doação mais importante do que da vida material. Por quê? Porque é através da vida material que nós reencarnamos. E é através da reencarnação que a gente progride, adquirindo os valores da virtude e os valores do intelecto. Então não tem uma doação maior, um bem maior que se possa dar ao espírito, na sua caminhada, do que a vida material. Ou seja, permitir que o espírito reencarne. Por isso é citado já na primeira revelação da importância dos pais e do respeito e a consideração para com ele. Às vezes não importa, às vezes o pai pode ter abandonado, como acontece muitas vezes, né? Abandona os filhos, abandona a esposa quando fica grávida, mas ele deu uma coisa importante. Cometeu um erro. O julgamento, Deus dará. Nós não temos condições, não é permitido a nós fazer o julgamento, mas ele deu. Pode ser aquele, entre aspas, o pior pai do mundo, mas ele deu a melhor coisa do mundo para nós, que é a oportunidade de reencarnar, ele deu a vida material. Por isso que devemos honrar, mesmo aquele pai que infelizmente não está cumprindo, não cumpriu, ou não nem quis cumprir a missão de pai. Mas mesmo assim, devemos honrá-lo. E quanto aos erros que eles cometeram, fica, como dizer assim, na mão de Deus, ou seja, conforme as leis de Deus, ele vai ter condições de reparar. Lembra-te de que a dívida que para com teu pai terrestre é sempre insolvável, ou seja, impagável, né? Aquilo que não se paga, pela sua natureza divina. Quem diz isso é André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. É uma dada divina, é uma coisa divina. Por isso devemos ter todo aquele respeito e consideração. Haroldo Dutra, um dos grandes palestrantes brasileiros, espírita, o próprio Divaldo Pereira Franco, nas narrativas deles, nas palestras dele, Divaldo Pereira Franco, ele disse que a mãe dele já tinha tido mais de 10 filhos. E ficou grávida. Aí o médico falou, olha, você tem que abortar essa criança, temos que abortar essa criança, senão você vai morrer. Aí ela falou, negativo. Quem se propõe dar vida, não se preocupa com a própria vida. Mais ou menos assim que a expressão que ela usou para o médico. Quem dá vida, quem está disposto a dar vida, não pode estar se preocupando com a sua própria vida. Teve Divaldo, não desencarnou posteriormente. Haroldo Dutra, que conseguiu nadar na sua carreira em nível material, como juiz de direito, e excelente palestrante. O pai dele foi abandonou a sua mãe. A sua mãe, como doméstica, teve grande dificuldade. E ele superou todas essas dificuldades. Então, e ele, na sua palestra, ele disse, lógico, cometeram alguns equívocos com ele, cometeram. Ele precisaria passar por isso? Talvez precisasse. Chico Xavier teve suas dificuldades com o pai, dificuldade com a madrasta, e ele sabe que tinha uma razão de ser aquilo ali. Mas uma mãe fora de série. Então as coisas, às vezes, que aparentemente é um mal, é porque está previsto num programa reencarnatório, a gente estava ciente disso, que era importante, talvez para que a gente possa seguir a porta estreita, certo? É um chamado de atenção para a gente não vacilar. E às vezes a gente não compreende, né? Diz que eu, particularmente, às vezes, eu já falei isso aqui, né,
tão, assim, falar da sua própria experiência, mas o caso eu acho que é oportuno. Eu nasci de pai e de mãe analfabeto. Minha mãe não foi um dia na escola. Meu pai, se foi pouquinho também, não aprendeu nada, porque eu futuramente que ensinei meu pai a escrever o nome para que ele tivesse identidade. Foram agricultores. Quando eu nasci, meu pai não trabalhava mais na agricultura, que tomava conta de uma mercearia mais ainda no sítio, né? Porém, veja a missão. Cumpriram, para mim, excelentemente a missão de pai e mãe. Mesmo sem esse conhecimento do intelecto. Mas as informações morais que eles deram para nós, até hoje está registrado. Meu filho, a mãe dizia, respeito e caldo de galinha não ofende nem a mulher grávida, uma expressão bem do interior. Né? E assim vai. Meu pai, ele dava o exemplo como fazer. Tinha talvez dificuldade de se expressar, mas pelo exemplo. E graças a Deus, eu tive que sair de casa mais cedo, aos 9 anos de idade, retornei, encontrei com meu pai com 20 anos de idade. Eu passei toda a minha adolescência fora de casa, morando com 2 irmãos, que logicamente não tinha dificuldade de cuidar dele mesmo. Mas alguma coisa que acontecia, eu me reportava a meu pai e minha mãe. Então, ser pai e ser mãe não depende de conhecimento intelectual, porque a instrução é dada em colégio, mas a educação é dos pais. Não depende das condições socioeconômicas, etc. O que depende, na realidade, é envolvimento com os filhos e para educar os filhos. Dizer de fazer as coisas corretas não precisa ser PhD em nada. Mostrar como fazer as coisas certas não precisa ter ido para escola nenhuma. E, às vezes, muitos pais esquecem que acham que os colégios têm que dar a educação dos filhos. Está pagando colégio caro para educar os filhos. Não é obrigação do colégio educar filho de ninguém. A obrigação é restrita e intransferível para os pais. Quem educa são os pais. Os professores dão instruções, matemática, física, geografia, etc. Os professores dão instruções. Alguns professores, por iniciativa própria, também dão educação. Mas é intransferível, é do pai e da mãe. Só que na ausência dele pode sobrar para o avô ou para alguém. Né? Então, os pais, às vezes, querem comprar para que outras paguem para outras pessoas da educação dos filhos. Está equivocado. Porque está transferindo uma missão que ele recebeu num processo reencarnatório. É intransferível. Aí Jesus, com a segunda revelação, ele já aproveita a mesma frase, uma parte da frase, e faz um complemento. Honrai o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Aproveitando aquela mesma frase que ele utilizou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Veja que Jesus não falou assim, ó, honrai o teu pai e a tua mãe e honrai o teu próximo. E amarás o teu próximo como a si mesmo. Porque a gente pode estar amando, mas não está honrando. Que honrar é uma coisa mais profunda nesse sentido. Que a gente vai ver, aí Allan Kardec, na terceira revelação, aqui dá os detalhes. Jesus não poderia dar esse detalhe na época. Nós vamos ver com Allan Kardec ele dando esse detalhe. Do honrar, na realidade, o pai e a mãe. O que é honrar o pai e a mãe? Primeiro, tem que amar. Quem ama não pode, não tem condições de honrar. Então, quando a gente ama o próximo, tudo bem, está amando o próximo. Não necessariamente esteja honrando. O pai, além de amar, a gente tem que honrá-lo. E as explicações nós vamos ver exatamente com Allan Kardec. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas,
Aí quando a gente vai se reportar ao Antigo Testamento, o Decálogo, ainda vê naquele Decálogo, a única lei que vem junto com a promessa é essa de honrar o seu pai e a sua mãe, para que tenha muitos anos aqui na terra. Ou seja, faça isso para que Deus faça isso e isso com você. Ou seja, uma promessa, acrescido de uma promessa. É o único mandamento. E o apóstolo Paulo, ele observa exatamente isso aí. Porque fazendo isso, a gente vai ter isso como graça. Agora, só que não é mais agora de viver muitos anos aqui na terra. Então, o que seria agora para que vier muitos anos? Pelo menos que consiga continuar reencarnando aqui na terra. Então, quem toma a atitude correta, com os seus familiares, na sociedade, com os seus pais, ou seja, praticando o bem de um modo geral, são esses espíritos propensos para o bem que irão continuar reencarnando aqui na terra, quando ela passar, logicamente, para o planeta de regeneração. Veja como foi ampliado por Antigo Testamento, elas são existências, você vê muitos anos aqui. E também pode ser considerado como essas bênçãos ao retorno do mundo espiritual. As graças que nós iremos receber pela boa conduta como pai, boa conduta como filho, e o respeito desses filhos para com seus pais, e vice-versa. Então, nós temos a recompensa, consequentemente, de continuar, ter esse direito de continuar reencarnando, e a felicidade, quando retornar ao mundo espiritual, desse dever cumprido. Porque todo o Evangelho de Jesus, ele sempre se refere o resultado lá no mundo espiritual. Faça isso e aquilo, que quando vai retornar à casa do meu pai, você vai ver essas benesses. Por isso que às vezes muita gente às vezes não consegue compreender. Fulano fez isso e isso aqui, não está passando por alguma dificuldade. Mas o resultado, as benesses que eles vão receber, é o retorno à pátria espiritual. Nesse período que nós estamos passando na cidade, até que teremos uma nova reencarnação. Aí na terceira revelação, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele traz mais detalhes a respeito do que é, na realidade, honrar os pais. Ele começa assim, está no capítulo 14, do item de 1 a 5, do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrar pai e mãe é uma consequência da lei da caridade. Caridade. Aquele BIP. Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, quem não é caridoso, não tem condições de amar os pais, logicamente, e muito menos honrá-lo. É a lei de caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe. Isso acontece, isso pode até acontecer, serve um exemplo para todos nós aqui, principalmente nós espíritas, né? Que a gente vai fazendo a nossa transformação. Às vezes nós fazemos uma transformação no relacionamento externo e fazemos caridade no relacionamento externo. Esquecemos de começar dentro de casa. Então, o relacionamento entre os cônjuges tem que começar a melhorar, entre os filhos, entre os irmãos e etc. O pai, às vezes que mora até na própria casa do filho, homem que mora fora. Então não adianta querer fazer uma transformação moral e querer fazer a caridade e honrar os pessoal de fora, em detrimento ou esquecendo de começar. Então, a reforma íntima, o que nós aprendemos da doutrina espírita, temos que começar a praticar dentro de casa, que é mais difícil, hein, pessoal? É mais difícil, né? Todos nós sabemos disso. É mais difícil, porque dentro da nossa casa,
a gente não usa as máscaras. Falar em máscara agora, não vai pensando que é essa que nós estamos utilizando, né? Porque dentro de casa nós tiramos todas as máscaras, os casais tiram as máscaras, porque nós passamos a ser mais autênticos. Aí, por ser mais autêntico, a gente às vezes fere o outro, e etc, etc. No relacionamento externo, a gente coloca um bocado de máscara e fica o bonzinho, né? Tolerante, etc, etc. Então, no relacionamento fora é mais fácil. Por isso que às vezes a pessoa toma muita surpresa quando se casa, porque percebe que não conhecia bem o cônjuge, porque era uma pessoa, de repente se transformou em outra. Não, é a mesma pessoa, só que antes ele usava as máscaras. Quando se casou, agora tirou as máscaras e você vê, na realidade, quem é a pessoa. Então, dentro de casa, o lar é o laboratório para que a gente possa praticar aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, nós espírita, ou em qualquer outra religião. Honrar, continua Allan Kardec, honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitá-lo. A gente respeita, mas deixa ele lá no cantinho. É também os assistir na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-lo de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E a gente esquece disso, né? Quantas vezes a mãe não passou noite de sono? Quanto estresse, às vezes, da mãe, né? Principalmente da mãe, né? Mas sobra alguma coisa para os pais também, né? Eles acordam ali, mas a mãe é o principal. Quantas vezes, quantas noites de sono, etc, etc. Quantas vezes as mães, assim, menos mais carentes financeiramente, não compartilhou a comida para o filho, em detrimento dela própria, não é isso? Quantas vezes? Às vezes o filho cresce e esquece disso. Esquece disso. E diz apenas, eu não nasci para eu não pedi para nascer, ou esquece realmente como se fosse apenas uma obrigação dos pais tê-lo. Não necessariamente. Apesar que a maioria das reencarnações dos nossos níveis, assim, nível médio, é um programa. A gente reencarna e sabe exatamente a família que vai ter. A gente pode até mudar, lógico. Mas é uma programação, inclusive do filho. Ninguém recebe, não vai ter um filho se não concordar. Não é isso? Porque senão não teria responsabilidade sobre ele. Isso é feito na programação reencarnatória. Aí agora vem uma advertência de Allan Kardec. Ai do ingrato. Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes já na própria existência. Mas, com certeza, noutra. Em que sofrerá o que houver feito aos outros. Lei da ação e reação. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. A gente faz o bem e retorna o bem. A gente faz o mal, temporariamente, ficamos com esses males, até que a gente possa repará-lo. Não é de outra maneira. Porque se não fosse assim, não seria um freio. Você não faria o mal, e não acontecia nada, e ele continua fazendo. Então, esse de ficar impregnado, esse mal em nós, é um freio. Porque isso vai doer, vai dar desequilíbrio, e mais cedo ou mais tarde a gente tem que pensar, não, eu tenho que ser feliz, não dá para viver dessa maneira. Aí a providência divina prepara todo o ambiente, todo o terreno para a gente começar a corrigir. E às vezes se corrigimos a longo prazo. Por isso que a gente vê que grande parte de nós estamos corrigindo algumas coisas, aqueles processos mais violentos de expiações, e muitos outros, acreditamos a maioria já, e numa recuperação, na proposta já de reparar aquilo que nós fizemos de errado, para poder eliminar aquelas chagas que nós adquirimos nós mesmos. É a lei da ação e reação. Se fosse ingratidão e ingratidão, não tinha jeito. E se não houvesse nenhum resultado. No livro,
Ação e reação que nós estamos estudando até agora atualmente, na obra de André Luiz, até no capítulo 4. Por coincidência, é o capítulo que nós vamos estudar agora, vamos começar a estudar talvez nesse mês já. André Luiz relata uma jovem que já desencarnada e sofrendo muito. E ela procura a equipe de André Luiz para receber ajuda. Aí ela começa a relatar o que aconteceu. Ela está sofrendo muito por ter sido uma filha ingrata. Ela era filha de uma atriz, porque ser atriz hoje em dia é coisa boa, né? Da mídia. Mas imagina alguns séculos atrás, 3 ou 4 séculos. Na verdade, a mulher, principalmente a mulher, era mal vista. A atriz era um problema sério. Até os pais abandonavam a atriz. Ela tinha vergonha de sair, tá? Mas foi com esse dinheiro que ela ganhava, honestamente, como atriz, que ela criou a filha. A filha se tornou uma moça bonita, casou-se com um rapaz, bons condições financeiras, e o que ela fez? Preocupada para que o rapaz não soubesse da verdade, falou que aquela mulher era por ser empregada dela, que tinha como pequena raptado ela e criado ela. Isso para também disfarçar. Mas futuramente, até por iniciativa também do rapaz que com sua vaidade, ela expulsou de casa a própria mãe. Quando chega no mundo espiritual, não tem outra coisa, vem um arrependimento. Quando ela está no leito de morte, ela chama o padre e faz aquela confissão padre e tal. E lá, ela, no mundo espiritual, ela fica repetindo aquela cena, mas eu pedi o perdão ao padre, as coisas, mas não resolveram a situação. E ela estava agoniada. Como ela também frequentava a Igreja Católica, e tinha a questão dos demônios, que os franceses criavam nos livros alguns tipos de demônios. E ela, com a sua mente desequilibrada, ela visualizava esses demônios, criava na mente, materializava na sua mente a presença daquele demônio próximo dela, principalmente um demônio que eu não lembro qual o nome. Então veja que situação ela estava, né? Com aquele remorso. Só tinha um grande detalhe, ela estava sendo ajudada na espiritualidade pela própria mãe. Só que ela estava tão desequilibrada que não visualizava a mãe próximo dela ajudando, e ela não, acontece muito isso, em mediúnico que nós vemos isso aí. A mãe ajudando a filha, que a mãe estava equilibrada, tinha perdoado logicamente a filha, era o espírito mais evoluído, e ela não percebia a ajuda, a presença da mãe. Mentalizava apenas o remorso ali, e a figura aquele como demônio castigando ela. Tudo da mente dela, criada pelo seu desequilíbrio. Então, a lei da ação e reação. Ela criou aquela dificuldade, criou aquela situação, e agora está sofrendo. Logicamente, a equipe do Luiz vai... Quando acontece isso, é porque já está próximo já de sair daquela situação. Ela vai ser ajudada e, logicamente, vai ter outras oportunidades. Aí, possivelmente, vai reencarnar, possivelmente vai passar alguma experiência, talvez com os filhos, porque é o enredo que acontece. Vai ter um espírito que precisa passar determinada situação, tem outra mãe que precisa passar outra situação, a espiritualidade junta aqueles enredos, e quando chega vai verificar, uma família está cheia de sonhos de enredo que acontece do presente e do passado, e às vezes não está ligada entre si. Essa é interessante, a gente pensa que sempre uma família está vinculada a todos os espíritos que conhecia do passado. Não. Às vezes um espírito se propõe a ajudar o outro sem conhecê-lo, mas um servindo de instrumento para o outro. Grande parte das famílias tem um enredo criado no passado, mas em alguns casos não, certo? É a necessidade, mas mesmo assim os pais ali tomam conhecimento, os filhos tomam conhecimento daquilo que vai acontecer com eles. Por isso são coisas que às vezes a gente não consegue entender porque está acontecendo naquela família daquela maneira.
A gente procura as explicações atuais, não encontra. Quando normalmente a gente não encontra as explicações atuais, por que aquilo está acontecendo, com certeza as explicações nós vamos encontrar nas reencarnações anteriores daqueles espíritos que estão vivendo aquelas experiências no momento. Alguns pais descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-lo e não os seus filhos. Tem pai que mesmo assumindo a paternidade, mas às vezes é um desastre, né? Não contribui, pelo menos atrapalha a mãe, né? E atrapalha os filhos. Nós sabemos disso. Também tem mãe desequilibrada, lógico. Mas são aquelas minorias que acontecem. São pessoas doentes, né? São pessoas doentes. Mas mesmo nessa situação, o filho agora não vou ficar com raiva, vou maltratar meus pais quando ele está velho porque ele não cuidou de mim. Não. Aí você está se vingando dele. Deixa com Deus, porque Deus sabe a maneira correta. Deus não se vinga de ninguém. Deus apenas dá os meios para a regeneração dos seus filhos e não a punição. A vingança é coisa nossa ainda, né? Por isso, no processo obsessivo, a gente tem muitos espíritos, não, você se vingando, não. Porque Deus não está cuidando, Deus não está se vingando, então vou ter que fazer os riscos com as próprias mãos. Ele quer se vingar, quer vingança. Mas Deus não se vinga de ninguém. Deus regenera. E às vezes o espírito não aceita, não compreende, entender isso aí, porque os males que a pessoa fizeram, eles vão ter que reparar. E às vezes é um processo mais doloroso, como acontece com as expiações. Nós temos uma personagem no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da coleção de André Luiz, onde tem um médium, Otávio, que ele veio exatamente com a mediunidade, para desenvolvê-la, certo? Já que a mediunidade é um processo psicofísico, depende do espírito, do reino dele, e depende das condições físicas, principalmente da pineal. Aí tudo bem, ele reencarnou, não estava previsto o casamento para ele, porque os pais deles iam desencarnar, ia deixar 4 filhos, das 2 mães, a primeira e a segunda, e ele vinha com a missão de cuidar daquelas crianças, ia ser um pai não biológico, porque ele tinha, na realidade, no passado, uma dívida com esses espíritos. Então a programação veio para cuidar de 4 espíritos deixados pelos pais, já para pagar a dívida do passado perante aqueles espíritos, e desenvolver a mediunidade. O que é que ele fez? Depois do desencarne de pai, mãe, da madrasta, ele abandona os irmãos, não cuida dos irmãos. Se casa na polícia, né? Ele se casou na polícia, aquele casamento obrigatório, que não estava previsto, com a mulher desequilibrada com os obsessores. Aí sobrou o obsessor da mulher também para ele. Os obsessores da mulher começaram a obsediar ele também. E ele conta que o desencarne dele, no final, já estava com doença polimercerígea, perdeu todo o programa reencarnatório, porque não exerceu a paternidade não biológica, a paternidade de assumir e adotar aqueles irmãos e ser o pai daqueles irmãos. Deixou de cumprir essa grande missão, deixou de cumprir também a mediunidade, que seria uma ajuda também para ele se erguer, e ele dá o relato que volta ao mundo espiritual devendo muito, condições piores, não retrograda, mas deixou de cumprir aquele, ainda cometeu mais deslize, né? O que ele conquistou continua, ou seja, não retrograda, mas adquiriu mais dívida, por causa, uma dessas dívidas é porque não cumpriu o que estava programado de assumir a missão paterna perante aqueles espíritos. E um dado assim triste, que nós pegamos na internet, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, uma pesquisa do Rio de Janeiro, mostrou que 5,5 milhões de crianças brasileiras não possuem o nome do pai registrado na certidão de nascimento.
Então, aqueles pais que não quiseram assumir a criança. É que nós chamamos de mãe solteira, né? Isso em 2013. 5,5 milhões de crianças ali sem um pai. Porque ele não aceitou nem colocar o pai, o nome dele, no certidão de nascimento. Então, está sendo criada esses espíritos, com certeza, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que reparar esses erros. Mesmo que fosse uma coisa fortuita, não estava previsto casamento ali e tal, mas aconteceu. Aconteceu, temos que assumir a responsabilidade. No Livro dos Espíritos, na questão 208, Allan Kardec questiona: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Muito grande é a resposta. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o progresso dos seus filhos pela educação. Pela educação. Repetindo, não é colégio, não é faculdade que dá educação para ninguém. Dá instrução. Ganha para dar instrução. Alguns não é educação, mas ganha para dar instrução. A educação é privativo, missão dos pais. E não podemos transferir para ninguém. Não realizar isso aí é não cumprir uma das etapas do processo reencarnatório. E uma das missões mais importantes é cuidar de um espírito, né? No universo, a trindade, Deus e Espírito e Matéria. Fora Deus, qual é o mais importante? Somos nós espírito. E cuidar, auxiliar um progresso do espírito, tem coisa mais importante no universo? Não existe, não é isso? Não existe. Então, é uma sublime missão. Isso constitui para eles uma tarefa, se falharem, serão culpados. A questão 383. Durante o período da infância, o espírito encarnado é mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar os seus adiantamentos. A gente vê, o problema reencarnatório completa aos 7 anos de idade. E é nesse período, você pode notar que a infância nossa, humana, é grande, está se tornando menor. A infância dos animais, já perceberam? Muitos animais já nascem andando. Precisa pouco tempo do pai, porque ali o princípio espiritual que está ali não é um espírito ainda. O princípio espiritual não tem razão ainda. Não tem esse sentimento que é característica do espírito, certo? Então, os animais não precisam de uma infância longa, porque os pais dele não precisam educá-lo, porque não é espírito ainda formado. Nós, espírito formado, né, no reino hominal, é que já temos a consciência e precisa da educação dos pais. Aí a infância é maior. Mas como nós estamos evoluindo, a infância está diminuindo. Aí quando a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, em mundos mais elevados, mundos superiores, a infância é bem mais curta. Por que a infância é mais curta? Porque o espírito mais evoluído, ele não precisa ainda de tanto aquele apoio da educação dos pais. Mesmo aqui na Terra, se a gente pegar aqui 2, 3, 4 séculos atrás, a infância era um período mais longo. Hoje em dia, faz correções aí em data, a infância é menor. Adolescência, chegamos da adolescência mais cedo, não é isso? O pessoal da área sabe disso. Então, a gente vai ver que hoje em dia, qualquer idade já ficando mocinha já. A menina fica mocinha, o rapaz também, com as suas características, apresentam-se mais cedo. Por quê? Isso é um resultado da nossa evolução. Questão 209 dos Espíritos. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos que de natureza perversa? Agora é o contrário, né? Mas fulano, mas aquele pai, aquela mãe, uma excelente pessoa, né? Mas os filhos, né? E agora? É castigo de Deus? Não. Deus não castiga. E por que um pai tão bom? E às vezes recebe filhos tão ingratos que dá tanta dor de cabeça. O Espírito responde.
o mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. E muitas vezes Deus o atende. Então, quando acontece isso, aquele pai sofredor, aquela mãe sofredora, no processo reencarnatório, ele sabia que ia acontecer. Eles aceitaram receber aquele filho de cabeça dura, que ia dar muita dor de cabeça para eles, muito sofrimento, mas eles sabiam que a missão, quanto mais difícil, mas tem seus méritos. Ele está ajudando um espírito, ainda problemático, mas seria bem pior se não fosse com a ajuda dele. Vai se tornar um santinho naquela reencarnação? Com certeza não. Mas possivelmente aquele espírito vai retornar bem melhor do que ele veio. E, consequentemente, aquele pai que sofreu e aquela mãe que sofreu vai ter suas benesses, as suas conquistas espirituais. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil sobre qual seria ser um bom pai. Quando eu falo em pai, pai e mãe, os pais. A pesquisa tinha mais ou menos 10 itens. Eu peguei apenas 4 itens. E desses 4 itens, é como característica para que ele possa ser bem sucedido como pai ou mãe. Educação formal e o nível socioeconômico dos pais. É importante dizer aí. Tradições próprias de cada cultura que ditam estratégia para a educação da criança. Tendência instintiva de cuidar da prole. Uma mãe que não gosta de cuidar de criança, um pai que não gosta de criança, como é que pode ser pai e pode ser mãe? É bem complicado, né? Capacidade de envolvimento emocional com os filhos. Ganhou em primeiro lugar esse item. Capacidade de envolvimento emocional com os filhos. Aqui não fala socioeconômica, não fala nível intelectual. Meus pais foram analfabetos. A minha mãe hoje em dia sabe ler e escrever, autodidata. Não teve um dia de escola, certo? E nos criaram com a maior educação possível. Então não precisa, mas tinha envolvimento conosco. Dava o exemplo para nós. Meu pai fumava, mas sabe o que ele fazia? Ele lá, não fumava dentro de casa, ele lá no cantinho, lá no terreiro, lá atrás da casa, para fumar. Não fumava na nossa presença. A gente sabia que ele fumava, mas ele não fumava na nossa presença. Mas pai, todo dia, na hora do almoço, já que ele tinha uma mercearia, ele tomava uma misturada lá, que é uma cachaça com alguma coisa lá dentro. E ele fechava o negócio e lá ele tomava sozinho, não tomava na nossa presença. Então, o que papai falava, ele fazia, mesmo com aquela dificuldade cultural. Isso que marcou. O que me marca, que marca os filhos do pai, o que marca no meu pai, não é o que ele disse, mas o que ele fazia. Isso é que marca. Isso chama-se evangelizar. Porque evangelizar é tão difícil, evangelizar. Dar instrução é muito fácil. Que você diz, mesmo que você não está fazendo, você está ditando. É doutrinar. Doutrinar, você diz o que fazer, mas mesmo você mesmo não está fazendo, mas está doutrinando. Tudo bem. Evangelizar, não. Evangelizar, por isso que o evangelho, veja o nome, evangelho, evangelizar, verbo, evangelizar. Por que é mais difícil? Porque o evangelizador, principalmente das crianças, ele tem que mostrar à criança como fazer. Porque a criança não tem capacidade de assimilar ali. É o que ele está vendo aquela pessoa fazer. E isso que, na realidade, ele vai captar. Ele vai captando pelas as informações, pela visualização das atitudes que nós estamos tomando. Por isso que o evangelizador é uma tarefa essencial. E os pais, na educação, têm que ser o evangelizador. E vamos encerrar com a expressão de André Luiz. De André Luiz no livro No Domínio da Mediunidade. Ele diz assim: a paternidade e a maternidade
Quando digo paternidade e maternidade, não quer dizer biológica não, certo? O verdadeiro pai e verdadeira mãe é aquele que adota. Porque os animais são os pais e mães. Bem, biologicamente. Mas o problema não é ser pai e mãe biológica, é adotar os filhos. Então, quem adota os filhos, biológico ou não, esse que é o verdadeiro pai e verdadeira mãe. Então, a paternidade e a maternidade, dignamente vivida no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na terra. Pois, através dela, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Está no livro da mediunidade, no capítulo 30. Então, vamos dizer, um aconselhamento, né? E um alerta para nós da importância da paternidade e da maternidade para todos nós e para que a gente possa, na realidade, ao retornar ao mundo espiritual, possamos sentir, na realidade, aquela leveza de espírito de uma missão cumprida. Podemos não ter feito o melhor, mas pelo menos fizemos, dentro da nossa possibilidade, aquilo que teríamos condições de fazer. Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre.